A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Atos 10, versículo 9. A pergunta é a seguinte: Deus fala mesmo com as pessoas? Muita gente pergunta a mim isso com frequência. Eu acho que a pergunta se desdobra, na verdade, em duas. Deus fala com as pessoas? E a segunda pergunta é: como que Deus fala com as pessoas? De que maneira Deus fala? Porque a Bíblia diz que Deus é invisível. João repete isso no seu Evangelho e na sua Epístola Universal, quando ele diz que nunca ninguém viu Deus. Ora, se nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém ouviu Deus de uma forma audível. Mas Deus fala, pastor, então deixa eu ser peremptório, taxativo. Sim, eu acredito que Deus fala. Ponto final. A voz de Deus pode ser ouvida. Ponto final. A questão para nós é como que a gente pode ouvir a voz de Deus. Ou de que maneira essa voz é percebida por nós. Está óbvio que não é com o ouvido natural. Não é com o ouvido físico. Caso contrário, os nossos surdos não ouviriam a voz de Deus nunca. Deus fala, mas é preciso um outro tipo de ouvido para ouvir a voz de Deus. Porque a voz de Deus é imperceptível ou inaudível para algumas categorias. E é interessante aqui porque esse texto há uma comunicação de Deus. A Bíblia diz que Deus se comunicou com Pedro, Deus se comunicou com Cornélio, Deus falou, ele ouviu, o Espírito falou, anjo falou, ele teve um transe. Veja bem, é preciso entender o texto. Primeiro, já é um texto fora da curva, no sentido judaico da palavra. Porque Pedro está hospedado na casa de um homem que é curtidor de couros. Simão o curtidor, ele foi se hospedar na casa deste homem. Ninguém sabe por quê. Os curtidores de couro eram considerados imundos, porque tocavam em peles, tocavam em animais mortos. Então, a casa do homem, cerimonialmente, dentro do judaísmo, era uma casa contaminada. E Pedro está hospedado lá. Chega por volta do meio-dia, sem que ele saiba o que aconteceu na casa de Cornélio. Vocês lembram que Cornélio, que era um homem temente a Deus, o anjo falou com ele que mandasse chamar um tal de Pedro para vir falar para ele coisas que ele não sabia. E ele manda uma delegação, são 3 homens, para irem em busca desse Pedro. Chegam lá na casa onde Pedro está hospedado, batem na porta, e mal sabem eles que Pedro teve uma visão na laje. Simão era pobre, tinha uma laje. Está lá na laje, o Pedro esperando a hora da comida. E ele tem um transe, um êxtase religioso. E eu vou já falar sobre isso. Entrou em transe. E neste transe ele viu um lençol descendo do céu, que se repetiu a cena 3 vezes. Um lençol que descia do céu.
e que nesse lençol tinha os animais que na tradição judaica e na lei cerimonial dos judeus eram animais considerados impuros, aves do céu, que o judeu era proibido de comer. E uma voz dizia para ele: mate e coma. E aqui está um judeu quatrocentão, um judeu madeira de lei, como diz lá no Ceará. Aqui está um judeu sem retoques, porque ele fala para Deus: Senhor, de modo nenhum eu vou comer isso aí, porque eu jamais comi uma comida impura. Aí Deus diz para ele: pois não considere nada disso impuro, porque Deus já purificou. Aquela visão é uma metáfora para que Pedro não rejeite o outro, para que Pedro não tenha preconceito com o próximo. Porque se Deus purificou os animais, quanto mais o meu próximo, cheio de escrúpulos. Não olhe para o seu próximo assim, porque Deus não tem mais acepção de pessoas. Não há mais uma barreira que separe judeu de gentil, de gente do bem e gente do mal, nós os salvos, os perdidos. Não tem mais essa barreira, todos agora somos um só, debaixo da graça que é universal e abraça todos os homens. Olhe para o próximo, sem esse preconceito que você tem dentro de você, Pedro. Essa é a visão que ele tem. E quando batem na porta dele, ele faz imediatamente a conexão com o lençol, com o homem, e ele é acordado. Isso aqui é uma barreira que Pedro tinha que quebrar dentro dele, enorme. Mas eu quero falar sobre essa revelação de Deus. A voz de Deus no êxtase. O que é um transe? O que é um êxtase religioso? É quando a alma, quando o ser, quando eu falo alma, eu estou falando do ser completo, é absorto, é tomado, é arrebatado pela contemplação de Deus, pelo encontro com o divino, ou com o encontro com o sobrenatural. Isso é um êxtase. Esse transe, esse êxtase, que se repete na Bíblia muitas vezes, é devido à grandeza do mistério. Você sai do mundo mensurável. Nosso mundo é mensurável, você mede distância, você mede tamanho, você mede volume, você mede, o nosso mundo é mensurável, dá pra gente medir. Quando nós entramos na dimensão do sobrenatural, você perde a dimensão do mensurável, não tem mais como medir. Isso existe na tradição islâmica, com os sufis. Isso acontece na tradição judaica, em algumas dimensões do judaísmo. Isso acontece nas religiões afro-brasileiras. Isso acontece no pentecostalismo, que é a tradição protestante em que isso é experimentado, o êxtase religioso. Ele está presente no catolicismo, nas tradições místicas do catolicismo, e agora com o movimento carismático da Igreja Católica, o mesmo fenômeno. Que já acontecia que é chamado na tradição mística de Teresa de Ávila, São João da Cruz, que são importantes nomes da tradição mística católica. Arrebatamento de sentido, Paulo fala que ele foi arrebatado dos seus sentidos e foi ao céu. E chegando no céu, ele viu coisas que ele disse: eu não tenho como descrever. Então, a tradição religiosa, e principalmente nos exemplos bíblicos,
você tem esse fenômeno que é o do transe, que Pedro tem aqui. Ele tem um transe, ele é arrebatado dos sentidos. Eu classifico os transes religiosos, isso é uma coisa minha, em três tipos de transe religioso. Você tem o transe místico, que deixa a pessoa em estado catatônico. É o êxtase da tradição mística católica, de Teresa de Ávila, São João da Cruz, que está presente também nas religiões hindus, em que os gurus têm um transe em que até o coração bate mais lento. Ele fica em estado catatônico. Pronto. Não fala com ele, ele não está aqui mais nesse mundo, ele está no outro. Você tem o êxtase religioso histérico, desequilibrado, que provoca esquizofrenias nas pessoas. É um êxtase, um encontro com o mistério muito presente nas religiões afro-brasileiras. A pessoa tem um êxtase e sai batendo a cabeça na parede. Fala com outra voz. Se vê endemoniada. O êxtase abre ela para uma dimensão destruidora da alma, que também está muito presente e existe também no mundo pentecostal. A pessoa se diz arrebatada pelo Espírito e sai rodopiando e batendo com a cabeça e ninguém controla, segura essa pessoa e a pessoa falando besteira e entre aspas, é Deus. E tem o êxtase, que é muito presente no mundo pentecostal, que é o êxtase do empoderamento. É o êxtase capacitador. É o êxtase religioso que gera vitalidade, que gera entusiasmo. Essa palavra entusiasmo é muito importante. Enteos. Você está cheio de Deus, entusiasmo, se enche do divino, se enche da presença de Deus, e isso é capacitador da sua humanidade, não é destruidor, não é desequilibrador, mas é orientador da sua humanidade. Por isso é que a Bíblia diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Porque o enchimento do Espírito, que provoca o êxtase do dia de Pentecoste, ele não é desequilibrador da vida, ele não é destruidor da vida, pelo contrário, ele nos orienta, ele nos capacita, ele nos energiza. Eu fui tomado pelo êxtase do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo, ainda na minha adolescência, quando eu tinha 19 para 20 anos de idade. E cheio do Espírito Santo, minha vida tomou rumo. Porque naquele dia, com lábios gaguejantes, quer dizer, falando em línguas estranhas, eu me senti tomado pelo Espírito de Deus, num êxtase que o Espírito de Deus provocou na minha vida. E aquilo não foi, eu não fiquei louco, eu não saí batendo porta, eu não saí chutando cadeira, eu não saí falando com a voz de demônio, eu não fiquei em estado catatônico. 5 dias, tira o Ricardo de dentro dessa sala. Não, pelo contrário, minha vida criou luzes, eu li a Bíblia quanto vontade, eu me orientei profissionalmente, eu percebi a minha vocação de pastor. O dia em que o Espírito de Deus
em que eu não me embriaguei com vinho, mas eu me enchi do Espírito, essa embriaguez espiritual foi orientadora da vida. Por isso que Deus fala assim. Quando nós nos abrimos para a dimensão do Espírito, quando nós deixamos que o Espírito nos arrebate. E este é o objetivo maior da minha pregação aqui, todos os domingos, não é só ilustrar a sua cabeça. É que você saia das amarras, dos grilhões, do dia a dia, do cotidiano, da agenda, do natural, do formatado, do emoldurado, e você permita que a sua alma saia na direção do Espírito, e o Espírito encha a sua vida com o Espírito que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Jesus, e que você, nesse arrebatamento acima do natural e do mundano, você possa experimentar Deus falando a sua alma. E que quando Deus fala, é o Espírito que me une a Deus, para que eu ouça o inaudível, para que eu seja tocado pelo intangível, para que eu participe do mundo que é o mundo do Espírito. E Paulo diz: o homem natural não percebe essas coisas. O homem natural não percebe essas coisas, porque elas são percebidas espiritualmente. E Pedro está lá, com todo o seu rigor religioso, judaico, e o Espírito toma Pedro. Ele é tomado num transe espiritual. E ele vê coisas que, se a gente for explicar direito, e que se não tiver a sensibilidade do Espírito, não faz o menor sentido para ninguém. Mas logo Pedro vai fazendo as conexões e ele vai percebendo o que é que o Espírito quer dizer a ele. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Deus fala, qual é o conteúdo da fala de Deus? Não, tem gente que às vezes vem se aconselhar comigo e diz assim: pastor, Deus falou comigo isso, assim, 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 eu queria que o senhor me dissesse o que o senhor acha. Eu digo: eu? O que eu acho? Se Deus falou, eu não acho, meu. O que eu acho é o seguinte: eu vou cair de joelhos aqui, eu não tenho o que dizer. Quando Deus fala, o gondim se cala. Então esse é um artifício muito legal quando você quer encerrar uma conversa. Não, mas Deus falou comigo, então acabou. Como é que eu sei que Deus falou? A voz de Deus é querendo nos sensibilizar, e sensibilizar, quebrar, abrir frestas na intolerância religiosa de um homem, para que ele veja o próximo, para que ele acolha quem vai bater na porta da casa dele. E aí tem toda esta metáfora, que o objetivo não é a metáfora, não é para a gente dizer assim, porque eu estava estudando aqui esse texto, acho engraçado os teólogos são... Agora vamos estudar quais eram os animais que estavam no lençol que Pedro viu, para a gente criar um negócio sobre os animais do lençol. Tinha ave, tinha réptil, mas não tinha peixe. A importância do texto são os 3 emissários de Cornélio que vão bater na porta, para você não tratar aquele que está batendo na sua porta como um imundo, porque ele não é imundo. Isso para nós é muito sério, porque na nossa vaidade religiosa, nós temos muita tendência de olhar para o que não faz parte do nosso reduto e do nosso lençol como imundo. A gente olha o outro como imundo.
Ele é sujo. Por quê? Porque ele não é um dos nossos. Não faz parte da Betesda. Ele não se veste como a gente, ele não tem o nosso sotaque. E o que Deus está querendo, e quando Deus fala para a gente, quando Deus falar com você, às vezes são as coisas mais esquisitas, que nem fazem sentido. Não fica falando das coisas esquisitas, não. Fala do que essas coisas esquisitas significaram na sua alma, na direção do próximo. Senão nós vamos virar gente esotérica. Quando Deus fala, Ele nos move na direção do próximo, de alguém, das pessoas, da vida, do mundo. Por quê? Porque o coração de Deus está em gente. O coração de Deus está nas pessoas. As nossas experiências espirituais que não tiverem desdobramentos horizontais, elas são inúteis. Porque a voz de Deus precisa encontrar respaldo na realidade. Sem o sonho de Pedro, a visita dos servos de Cornélio teria sido rechaçada. Precisava do sonho de Pedro para a visita fazer sentido. Mas sem a visita dos servos de Cornélio, o sonho que Pedro teve não passaria de um sonho doido. As coisas tiveram que ter conexão com a vida, com a história, com o mundo. Então tem muita gente que vem aqui na Betesda e diz assim: o pastor Ricardo é um homem muito racional. Descarta as coisas do Espírito. Não, eu não descarto nada do Espírito. Só que Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional. Romanos capítulo 12. E espiritualidade sem pé no chão não é bíblica. Espiritualidade bíblica tem que ter os dois pés no chão. Tem que nos conectar com a vida. Se não nos conectar com a vida, fica uma religiosidade doida. Vai gerar êxtases religiosos esquizofrênicos, histéricos, sem conexão com a vida. É aquele rapaz, história antiga, a gente contava nas igrejas. Queria ser missionário, rapaz, mas era preguiçoso, irresponsável, mal visto na igreja, mas queria ser missionário. E ele não sabia como convencer o pastor dele de que ele devia ser missionário. Aí um dia ele chegou para o pastor e disse: pastor, essa noite eu estava dormindo e Deus falou comigo em sonhos. E o pastor disse: hã? Ele disse: eu estava dormindo e Deus mostrou para mim 3 letras enormes, vermelhas, grandes, VPB. O pastor disse: e? Ele disse: pô, na hora que eu estava tendo sonho, Deus falou comigo, era: vá para a Bolívia. O pastor disse: não, senhor. Pois deixa eu lhe dar a interpretação do sonho. Vá plantar batata. Tem que ter conexão com a vida, com aquilo que a gente existe, como a gente experimenta. Sem o sonho de Pedro, aqueles homens, quando bateram na porta, iam encontrar um religioso intolerante. Sem a visita dos homens, o transe que Pedro teve, sem significado. Essa é a minha queixa de algumas experiências que as pessoas vêm relatando comigo e que estão tendo nas igrejas evangélicas agora no Brasil. Fui lá na igreja e caí. Espírito de Deus aí sobre mim, eu caí no chão. Perfeitamente normal. É bíblico, é um fenômeno religioso, não me escandaliza. Caí. Muito bem. E? Não, foi ótimo.
Mas não, só me senti muito bem, pastor, foi muito gostoso. Qual a conexão que isso tem com a sua família? Você encontrou Deus e caiu no chão, com uma experiência com o divino, e só fez você se sentir gostoso? Tem alguma coisa errada. Com essa experiência é a banalização do sagrado, é a banalização do encontro com Deus. Porque se você encontrar Deus, se Deus falar com você, e a presença de Deus se manifestar na sua vida, amigo, você sai dali outra pessoa. Pedro saiu daquele lugar diferente. Ele era um outro homem. Os valores religiosos dele mudaram e a percepção dele em relação a Cornélio é outra. Deixou de ser um religioso intolerante, agora é um homem que tem sensibilidade com o próximo. Mudei minha vida. Por quê? Porque encontrei-me com o sagrado. Minha vida foi arrebatada na presença de Deus. Deus fala, mas fala para que reconheçamos aquilo que já conhecemos. Para que Deus fala? Para a gente reconhecer aquilo que já conhece. Vejam como é importante que quando os servos de Cornélio chegaram na casa de Pedro, eles já tinham ouvido Deus falar. Então a mensagem que eu prego aqui de domingo não é para trazer novidade. Na grande maioria dos casos, Deus já falou com você antes de mim. Deus já falou com você antes de mim. Antes de Pedro falar com Cornélio, Deus já tinha falado. Por isso que é importante o culto. E aí vem uma coisa muito legal para o pregador, para mim, quando eu me levanto no púlpito da igreja. Primeiro, que eu não sou um Messias. Segundo, eu não sou um oráculo. Terceiro, eu não sou um mago. Quarto, eu não sou um profeta da última hora. Quinto, eu não sou um Hércules. Sexto, eu não sou um Apolo. Eu não sou. E o que você está fazendo aqui no púlpito da Bethesda? Eu estou confirmando verdades que Deus já falou no coração de vocês. Confirmando. O Espírito de Deus me antecedeu à minha fala. É importante, por isso, você vir ao culto, e é muito legal, porque quando eu prego, eu estou confirmando aquilo que você já foi afirmado pelo Espírito de Deus. Você está reconhecendo no púlpito e na igreja aquilo que você conheceu por revelação do Espírito. Por isso é que pastor nenhum deve ser boçal, deve ser arrogante, porque ele tem que ter a humildade de saber que o Espírito de Deus é antes dele. O Espírito de Deus é antes de mim. Ele já falou ao coração de muita gente aqui hoje de manhã, e as minhas palavras estão apenas confirmando aquilo que você já sabia. Mas é preciso essa confirmação, para que você não fique pensando que é esoterismo da sua cabeça, para que você não fique pensando que é uma loucura. Será que eu estou ficando doido? Ah, não, o pastor falou. Será que eu estou desequilibrado ao pensar isso? Não. Às vezes eu pego um livro. Essa semana mesmo a Jerusa estava me mostrando certas coisas que eu venho pregando no púlpito da Bethesda, que para mim às vezes parecem ser coisas novas, e para muita gente a Jerusa disse: olha aqui, 1945 essa pessoa já vinha dizendo isso. 1945 eu não era nem nascido.
já vinha pregando isso aqui, Ricardo, olha aqui. O Espírito de Deus já antecedeu, já veio antes e vai confirmando no nosso coração. Por isso é que é gostoso a gente ir ouvir uma pregação e a gente dizer assim: eu pensava desse jeito, eu só não estava sabendo era colocar assim. Você já teve essa sensação? De você dizer assim: eu pensava desse jeito, eu só não sabia era dizer, mas graças a Deus, é o Espírito de Deus que está confirmando, que está trabalhando, criando sede, criando desejo, interrogações, nos estimulando a ir adiante. E assim nós vamos tendo revelação de Deus e crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Pai bendito, ouvimos mais uma palavra. Que o nosso coração de fato esteja sensível à sua voz. Tantas pessoas que ouviram esta mensagem, ouviram esta reflexão e foram tocadas pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça, possam, Senhor, a cada dia mais serem envolvidas pelo seu amor, pela sua bondade e tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós, que é bom, nos traz vida, nos traz saúde espiritual. Jesus, confiamos em Ti, para que pessoas que estão sintonizadas com esta programação sejam curadas, restauradas, motivadas, animadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Faz assim, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.